isso aí, cacholeiros e cacholeiras, estamos começando com mais um Cachola Digital. E hoje vamos falar um pouquinho dessas novas modalidades de profissão, podemos dizer? Sim, novos tipos de contrato de trabalho. Novos tipos de contrato de trabalho, que é muito usado aí para quem gosta desse meio digital, né? E fica esperto, né? Tem que saber tanto o empregado como o funcionário, como o empregador, tem que ter uma experiência aí, tem que saber um pouquinho. E hoje estamos aqui com a doutora Roberta Pegoretti, amiga de infância também. Sim, já tem de infância, pois já podemos bagunçar bastante. Podemos, mas não pode falar os podres não, hoje, Não, jamais. Só vamos falar da parte profissional. Ela que é advogada na área trabalhista, né, Roberta? Sou advogada na área trabalhista, tenho mestrado nessa área, estou fazendo doutorado em Direito Constitucional, mas a minha tese vai ser voltada a Direito do Trabalho também. Direito do Trabalho. Direito do Trabalho. Perigo essa mulher, Também é coordenadora do curso. Sou coordenadora do curso de Direito da Faculdade Uniá em Santo André, no centro. Sou professora também, há mais de 10 anos na faculdade, também na área de Direito do Trabalho e de Direito Administrativo também. Nossa, já ficou com dúvida? Ficou com dúvida, só ir até a faculdade. Pode ir até a faculdade lá, que responde tudo lá. Com certeza. Isso aí. Roberta, oi. Vamos entrar nessa modalidade. Vamos lá. Há novas modalidades de trabalho aí, que já tinha essas modalidades, Sim. né? A lei, a nova lei, que já não é tão nova, né? Já está há um tempo aí, já 2 anos já. Já 2 anos circulando. Ela veio a regular, pelo menos, algumas modalidades. Sim. A legislação trabalhista, ela trouxe a reforma, né? Trouxe 3 novos tipos de contrato de trabalho que, na verdade, eles já existiam, né? Já existiam. Muita gente já fazia isso. Muita gente já faz isso, né? Que foi o teletrabalho, que a gente chama de home office, o independente, né? E a gente tem uma outra modalidade que é o autônomo. O autônomo exclusivo, que foi inserido na CLT também. E aí é também uma outra característica, que é o pessoal que emite nota. É o PJ. Que era o pejotização, o pessoal falava. Isso, a pejotização pela reforma, ela foi regularizada. Foi regularizada. Foi. Agora você tem o autônomo, que emite notas fiscais. E aí é claro que a gente tem que ter todo um cuidado, tem que ter toda uma situação para que não configure vínculo empregatício, porque no fim acaba configurando, né? Porque a lei chega ali alguma... a lei traz muita insegurança jurídica, na verdade, né? O pequeno empresário, ele vê aquilo e fala, opa, agora eu posso contratar por meio de nota fiscal, eu posso fazer um contrato, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele tem que saber que tem alguns pontos ali negativos que ele tem que segurar, tem vários pontos atento. Que tem que alinhar, que tem que estar atento, senão configura vínculo de trabalho, né? Legal. E beneficiou? Você acha que ali, além nesse ponto, claro que teve outros pontos negativos, mas nesse ponto, você acha que houve uma melhora ali? Olha, uma atração de pessoas, vamos contratar, uma consulta? Eu entendo que não. Não. O que a gente percebe muito na prática trabalhista é o seguinte: antes da reforma, você ia até o fórum trabalhista, você tinha uma demanda gigantesca, né? Então a gente chegava no fórum às 8 da manhã para a primeira audiência, atrasava, 7 horas da noite, aquilo estava aquela loucura. Depois da reforma, é notório que diminuiu. Então você chega hoje no fórum trabalhista, as demandas caíram, nossa, eu acho que um número bem por cima, assim, uns 70%. Tá? Se isso impactou de forma positiva no mercado de trabalho, eu creio que não. Porque, na verdade, as situações já existiam, as pessoas já trabalhavam de forma autônoma, o vínculo trabalhista já era, de alguma forma, fraudado. E com a reforma, isso traz insegurança, ao meu ver, para os pequenos empresários. Que eu acho que era justamente o que a reforma estava tentando tutelar. Porque, na verdade, no Brasil, quem gera emprego hoje, quem gera economia hoje, são os pequenos e médios empresários, né? São as pessoas que abrem suas empresas, enfim, e estão ali batalhando. E essas pessoas, muitas vezes, não têm uma base jurídica para entender o que essa reforma trouxe. Então, essas pessoas se valem da leitura simples da lei, que é o que a gente estava conversando antes de começar a gravar, faz uma leitura da lei, aquela lei seca, e lá na lei está dizendo, olha, eu posso contratar por meio de nota fiscal. Então essa pessoa vai lá e faz. Só que a lei trabalhista, e todas, né, ela não é aquela lei seca, ela está dentro de um contexto, ela está inserida num contexto. E esse contexto acaba prejudicando o pequeno e médio empresário, que se vale na lei, mas ele não sabe que a lei trabalhista é muito mais ampla. Entendi. E que isso vai gerar demandas como vínculo, como tentativa de fraude e uma série de situações. São coisas que às vezes ele não estava pensando que ia correr, ou estava pensando em fazer o bem ali, tá? E acaba não conseguindo... quando a gente estuda a lei... alcançar. Quando a gente estuda a lei, na reforma a gente estudou muito, nós fizemos grupos de estudo nas faculdades, eu fui fazer vários cursos e tal. Então, a pessoa que pensou a lei, na verdade, ele nunca foi funcionário.
Entendi. que é o Meleque. Né? O Meleque foi quem pensou na reforma trabalhista. Ele nunca foi funcionário. O pai era empresário e esse rapaz nunca foi funcionário. Então, a visão do funcionário faltou. Entendi. E a justiça do trabalho é uma justiça voltada para as pessoas que têm vínculo empregatício. Então, ela tem várias falhas numa tentativa de melhorar a relação de trabalho que acabaram causando uma insegurança jurídica. Né? A pessoa fala, posso contratar assim? Não é bem assim. Como na MP da Liberdade Econômica agora, que foi sancionada. Entendi. Ah, ótimo, você só vai o ponto eletrônico agora por exceção. Será que pode? Não é bem assim. Né? Então, eu acho que a reforma trabalhista ainda... o primeiro impacto foi a redução de demandas trabalhistas. Primeiro impacto. Mas eu acho que a gente vai verificar isso daqui a uns anos ainda, se houve um aumento na demanda, se as pessoas estão trabalhando de forma melhor. Eu acho que ainda é cedo para dizer. Ela entrou em vigor em novembro de 2017. A gente está em 2019 ainda, então eu acho que as primeiras decisões estão acontecendo. Ainda vindo. Eu acho que a coisa ainda está se desenhando. O pessoal ainda está chegando lá, tá tomando corpo. A gente tem as primeiras sentenças, mas ainda o pessoal está recorrendo, então eu acho que está numa linha bem nebulosa. Entendi. Eu acho que ainda é cedo para a gente falar que, nossa, ajudou o pequeno empresário. Eu acho que ainda é cedo a gente dizer. Então é legal pensar para o pequeno empresário, para o médio empresário, e tomar um cuidado ali. Eu acho que... Não ler só a lei seca, mas também consultar, conversar. Eu acho que, assim, eu sou advogada, parece até clichê eu dizer procure um advogado, mas não é. Eu acho que para o pequeno empresário, para o médio empresário, poxa, a gente tem profissionais fantásticos aí que podem dar uma dica, que em uma consulta podem dizer para aquele empresário, olha, não faça assim, não faça assado, enfim, se proteja. Para que você não seja... É que eu vejo muita gente procura o contador, né? O contador Google, o Google, o contador. Google. E o Google não tem essa visão que a gente tem de anos advogando, né? Entendi. Dizer, olha, essa tua atitude pode te causar um impacto de, sei lá, 100 mil reais mais para frente. 100 mil reais para um pequeno empresário, ele fecha o negócio. Que pode prejudicar. Que pode prejudicar muito. Né? Então, acho que é porque o pessoal faz muito... O problema, né? Agora eu vou pegar algumas dúvidas de colegas que vieram falar comigo na questão. Tem muita gente que trabalha com parte de design de games. Né? E design de games é aquela coisa, né? Você monta a ideia e você contrata o pessoal freelance. Sim. Né? Esses freelances, tem aqueles que são mais... Assim, tem um maior volume. Que tem um maior volume, que ficam mais gente, ficam mais tempo ali, às vezes até num projeto. E tem aqueles que são esporádicos, um desenhista, alguma coisa. Como que ele entra? Eu tenho uma empresa de design de games. Como que eu entro nisso aí? Como que eu começo a pensar em contratação de pessoal? Então a gente tem que pensar no seguinte, você vai querer contratar essas pessoas de forma definitiva ou são trabalhos esporádicos? Primeira pergunta. Muitas vezes são trabalhos esporádicos. São trabalhos esporádicos. Se são trabalhos esporádicos, via de regra, você não tem um vínculo de trabalho. Entendi. Se são trabalhos esporádicos, você pode fazer um contrato, essa pessoa vai te gerar uma nota fiscal e acabou. Porque aí a gente não entra naquela configuração de vínculo de trabalho. Entendi. Que é a presença todos os dias, que é você pagar aquele cara de forma contínua e a pessoalidade. Bom, eu te contratei, você fez um trabalho, emitiu sua nota fiscal, acabou, tchau. Primeira situação. Segunda situação, eu quero contratar uma pessoa para trabalhar para mim de forma exclusiva ou de forma contínua. Esse cara vai fazer serviços para mim em todo momento. Primeira pergunta, é isso mesmo? Ou esse cara vai receber ordens? Ou esse cara vai ter que te dar relatórios? Ou esse cara vai ter um controle de jornada? Ah, mas é digital. Bom, você fez o login, você está conectado no sistema, eu estou controlando a tua jornada. Então, se a gente tiver todas essas situações presentes, eu tenho um vínculo de emprego. Mesmo seja o home office, mesmo seja em outros locais. O home office, na verdade, ele veio para regulamentar o trabalho em casa. E lá no artigo 75 da CLT, a gente verifica o seguinte, trabalho em casa com situações que envolvam controle de internet, aplicativos digitais e tudo mais. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando em casa, o home office não significa que eu sou autônomo. O home office significa que eu sou funcionário. Você é funcionário, só que está na sua casa. Eu sou funcionário, só que eu estou trabalhando na minha casa. Tá? Então, eu tenho vários cuidados. Aí, o home office, pela CLT, pela reforma, é um contrato de trabalho. Aí, pessoal. É um contrato de trabalho. Não. Agora, se eu quiser contratar uma pessoa para fazer serviços esporádicos, home office, onde ela quiser, aí eu falo de outra situação, que é a antiga pejotização. Contratação de prestação de serviços.
Mas se eu tenho uma pessoa que trabalha para mim de casa, com horário determinado, com metas a bater, tudo mais, funcionário. Funcionário. E quando entra nessa linha de funcionário... CLT. E é obrigatório, por exemplo, que nem a empresa, a internet da sua casa. Como que você divide? Isso. A empresa tem que pagar? Porque Então, falam de acidentes de trabalho em casa, isso. falam de questão de acesso à internet, conforto, já me falaram, a questão de conforto, ergonomia, acidente de trabalho e tudo mais. Na palestra que eu dei na OAB, ano passado, a gente falou muito sobre home office. O que acontece? A partir do momento que você contrata uma pessoa, contratou, registrou lá na CLT, ele é teu funcionário. Para trabalhar em casa, você tem que ter uma série de cuidados. Cuidado número 1, essa pessoa vai ter que trabalhar, ela vai ter que ter uma orientação por um médico do trabalho, por um engenheiro do trabalho da sua ergonomia em casa, de como se portar. Primeira coisa, porque acidente de trabalho pode acontecer em casa? Pode. Ué, se eu estou dentro da minha casa, qual é o meu ambiente de trabalho? A minha casa. Se eu escorreguei no carrinho do meu filho, é um acidente de trabalho? Por que não? Se eu desenvolvi uma tendinite porque eu não estava com o EPI correto, é um acidente de trabalho? Você trabalha na poltrona? Em cima do colo? Em cima do colo, mas eu estava ouvindo uma reportagem na Band News essa semana. Eles fizeram uma pesquisa sobre como a galera trabalhava em casa. E as pessoas falavam de pijama, na cama, quando tá frio eu me cubro e ponho o note no colo. Isso gera problema de trabalho. Então, se o empregador não teve o cuidado de passar um comunicado, fazer um treinamento sobre ergonomia... Então isso impacta. Claro que impacta. O celular ali... É claro, você tem um funcionário que está trabalhando de casa, mas todos os conceitos de acidente de trabalho se mantêm. Se mantém ali. Se mantém, né? Outra coisa que pergunta muito de home office, e hora extra? Cabe ou não cabe? Eu acho que cabe. Via de regra, pela lei, não caberia. Só que se a gente analisar num contexto, se tiver um controle de jornada, cabe. E quem que trabalha com internet que não tem controle de jornada? Você não entra num sistema, não loga, WhatsApp. Existe o controle de jornada, cabe hora extra. Dá para pegar. É uma coisa que pode... Então tem que ser bem analisado mesmo. Vou aplicar o home office. Então, peraí, vamos analisar direitinho. Para aplicar o home office, eu tenho que pensar assim. O home office é legal por uma qualidade de vida do funcionário. Perfeito. Por diminuição de custos na empresa. Você não tem luz, telefone, mas na empresa. Mas aí eu volto à sua pergunta. E a internet que esse funcionário usa? Tá usando. Eu tenho que pagar? Tem que pagar. Claro. Se esse funcionário acessar essa internet num site de pedofilia, eu tenho responsabilidade? Tem responsabilidade? Claro, eu estou acessando. Se esse funcionário precisar de uma manutenção no computador dele, eu tenho que custear isso? Se ele estiver utilizando, ou que eu forneci, porque tem empresas que fornecem. Você vai trabalhar home office, tá aqui o note, tá aqui. Mas todas as manutenções e tudo mais, elas têm que ser custeadas pela empresa. Tudo custeado pela empresa? Sim, porque a gente volta Softwares. lá... Tudo. Porque a gente volta lá no comecinho da CLT. Na CLT ele não disse que quando eu sou empregador eu assumo o risco do negócio? Você só estendeu os domínios da empresa... Para casa do seu funcionário. E o home office não necessariamente vai ser em casa. Ele pode ir num café, numa biblioteca, num coworking, enfim. Nossa, é isso aí, pessoal. Vocês acham que não? É pouco? Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. As nossas profissões aí, quem contrata, quem é empresário, quem está nesse meio digital aí, que gosta de contratar... Tem que tomar cuidado. Tem que entender qual é a relação que você quer ter, tem que entender o que você quer fazer, a forma com que essa pessoa vai trabalhar para você, tudo tem que ser analisado. Vou pedir para segurar um pouquinho, a gente vai para um breve intervalo. Tá gostando? Curta, compartilha, entra lá na página do Cachola Digital, entra na página do Jornal ABC Repórter, entra na página da TV Grande ABC Repórter, assista a gente no canal 3, sempre canal 3 da NET aqui de São Caetano, ou canal 48, a gente passa as nossas reprises lá. Segura um pouquinho, a gente já volta, vamos para um breve intervalo, um break e já voltamos. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com
Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos a To Go no Grande ABC. Confira os endereços da To Go, o seu mercado de congelados do ABC. A To Go oferece variedades em produtos congelados, um conceito de loja atacado e varejo, com produtos e custos baixíssimos. São 8 categorias: massas, pães de queijo, salgados, legumes, frutas, sobremesas, sopas e cremes. E uma linha deliciosa de sorvetes em massa, palitos e artesanais. To Go, mais prático, mais rápido, mais econômico. Bum! Já está saindo da cachola, pessoal? Já está pensando um pouco diferente? Né? Vendo que também não é tão assim? A gente estava aqui, quem gosta de acompanhar, a gente está sempre fazendo uma live, né, ao vivo dos bastidores, lá no Instagram do jornal da TV Grande ABC. Pode acompanhar a gente lá, se você está acompanhando ao vivo. Mas eu quero ver também como que é os bastidores. Sem esse Fica fundo bonito atrás, gente, né? Vai ver o fundo verde, vai lá pro Instagram. Pode acompanhar a gente lá na TV Grande ABC. Aqui daqui de São Bernardo, aqui de São Caetano, aqui do ABC, né? Pode acompanhar a gente lá. Deu uma engasgada agora. Não, mas tudo bem, a gente entendeu que é de São Foi. Caetano. Ficou claro. Soltando a língua, voltando, que é ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, quem sabe às faz vezes ao dá uma vivo. travada, né? Normal. A gente estava aqui batendo um papo, né, Sim. Roberta? Estamos aqui com a Roberta, ela que é advogada na área trabalhista. Sou advogada na área trabalhista, professora, mestrando, doutoranda. Mestrado já terminei. Mestrado já terminei, agora vamos pro doutorado. Já vai. E estava aqui batendo um papo, né? Que a gente fala muito do home office, é comum. Home office, sim. Mas a gente fala muito do contrato intermitente. O contrato zero intermitente, hora. Muita gente troca, né? Vou contratar um freelance, mas eu vou deixar ele com registro, né? Faz esse contrato intermitente. O contrato intermitente, eu vou levantar, posso? Pode levantar. O contrato intermitente, ele foi trazido, na verdade, para o Brasil com uma inspiração, primeiro na Inglaterra, onde eu tenho o contrato 0 hora, e também com uma inspiração na Itália. Na Itália. Que lá tem em Portugal, tem. Só que o que acontece nesses países? Em alguns países, eles trazem o contrato 0 hora para estimular o emprego. Que eu acho que a gente pensa que o legislador tentou fazer. Então, o que acontece? Eles falam assim, olha, o contrato 0 hora ele vai poder ser aplicado até os 21 anos e depois dos 65. Porque essas pessoas que têm dificuldade fora do se mercado de trabalho, elas vão ser reinseridas e vai ser um jogo legal para um desenvolvimento. Só que o Brasil trouxe isso de forma um pouco deturpada. Vamos estender para todo mundo. Vamos estender para todo mundo pode ter um contrato intermitente. Só que a gente esbarra na nossa legislação. Porque a Constituição não foi derrogada pela reforma trabalhista. Então a Constituição diz que você tem que garantir o mínimo de salário. E aí? Então, como a gente estava falando nos bastidores, já tem juízes que estão entendendo que se você está no 0 hora, você tem que pelo menos o mínimo receber. Tem que pagar pelo menos tem que pagar o mínimo. O mínimo não da hora, o mínimo do mês. Do mês. Salário mínimo. A pessoa está em 0 hora, mas ela tem que receber. Ela tem que comer. Então, como foi importado, foi um instituto importado, ele choca com a nossa lei.
Se importou, que nem o pessoal faz, né? Importa o produto, mas Importa a tomada o aqui é produto, diferente. Isso, aí você tem que ajustar a tomada. Tem que achar ali o Benjamin. Isso, é. Tem que achar ali o Tem que ajuste achar da o tomada. ajuste. Então, o intermitente hoje eu entendo como um contrato de risco. Eu acho que tem que ser tomado com muito, tem que ter uma decisão muito clara. Talvez seja melhor, no lugar do intermitente, você ter uma empresa terceirizadora que você contrata os serviços e utilize e acabou. Porque o intermitente é um seletista. Você registra lá na carteira de trabalho você põe na carteira, que o cara é intermitente. E aí você tem que chamar com 3 dias de antecedência, tem que dar ok e tudo mais. Isso. E uma questão engraçada é assim, e acidente de trabalho do intermitente? Olha, Doença profissional do intermitente. Como que o perito vai determinar se o cara desenvolveu uma tendinite? ali no dia, no seu trabalho, Pois no seu horário, é. naquele horário que você pagou Pois para é, ele, aquele final de semana, Isso. O intermitente não encaixa muito na nossa legislação. O home office encaixa. home office dá. O home office encaixa. Se você tomar alguns cuidados na contratação, ok. O intermitente eu vejo com bastante ressalva. Com bastante ressalva. Quer fazer, mas espera aí. Aí é assim, consulte sempre o seu Consulte advogado. sempre seu advogado para assim, eu quero intermitente, mas por quê? Qual que é a sua demanda? Não é melhor ter um trabalho temporário aí, que ele já está sedimentado, que a gente já sabe o que vai acontecer, Entendi. do que você aplicar o intermitente? Então eu vejo com bastante ressalva. Segurar. É. Uma outra coisa que o pessoal muito me pergunta, né? A questão do home office. Né? Eu gosto de bater muito no home office. Vamos Vejo lá, vamos muita lá. gente falando, home office, né? Vou trabalhar. Como você falou, não precisa ser só em casa, né? Trabalha no Trabalhar de coworking, onde trabalha quiser. no café. Sim. Trabalha na rua, se tiver uma internet, celular boa. O pessoal dá um jeito, né? O fiscal, né? Porque a gente tem, às vezes, aquela fiscalização se o cara está trabalhando adequadamente, né? Sim. Se ele está num ambiente... Não Sim. está num ambiente insalubre, né? Que o pessoal fala. Sim, Aquele insalubre, ambiente periculoso, enfim. periculoso. Aham. O pessoal, insalubre seria aquele ambiente deteriorado. Contato com agente químico, Químico, quente, bactéria, contato com óleo mineral. Que te prejudica, né? E o Isso. perigoso seria aquele... Basicamente, perigo de explosão, perigo de segurança. Quem trabalha com Não tá parando ali pólvora, do lado do gás. quem né? trabalha com pólvora, perto do gás, enfim, aí seria perigoso, né? Com Perigoso. altura. E o empregador, ele pode mandar o fiscal do trabalho na casa da pessoa? Então, o fiscal do trabalho, na verdade, ele vai na empresa. Na empresa. Ele vai na sede da empresa. Eu desconheço que um fiscal do trabalho vá lá bater na sua porta. Deixa eu ver, aqui tem muito Deixa eu home ver, office. Deixa eu ver quem como que tá em esses home casos de office, home office. Na verdade, eu acho que a fiscalização do extinto Ministério do Trabalho, ela vai pedir para a empresa se ele tem os laudos corretos de ergonomia, né? Entendi. Se esse funcionário home office tem lá o termo do cara, se ele assinou que ele está ciente que ele não pode trabalhar com o filho no colo, né? Entendi. Então, eu acho que a fiscalização vai ser, né, tem que ser na empresa com essa documentação que é exigida para o cara trabalhar home office. Porque você tem que, quando você fala... Você fala, ó, beleza, você vai para home office. Você vai para home office, você tem 15 Mas, ó, dias... assina aqui, você tem que cumprir isso daqui. Isso, Vou confiar em você. É isso. É isso. Você Depois tem ele que não pode orientar. alegar, pô, não estava fazendo dessa forma. Claro que ele pode. Pode alegar. Pode. E pode prejudicar a empresa, porque como você fiscaliza... Mas como que a empresa fiscalizaria? Não Então, tenho uma na ideia, mais ou menos. verdade, a empresa tem que fiscalizar isso por meio dos exames, né, periódicos, para verificar. tem que fazer Você tem que ter exames. os exames periódicos anuais, porque se a pessoa não tinha uma LER e desenvolveu, o periódico vai determinar peraí, você não isso. tá fazendo Peraí, tal você não está coisa. fazendo direito, o que está acontecendo, vamos reorientar e tudo mais, né? Ah, legal. Você tem que ter toda uma sequência Uma aí sequência aí de trabalho, cuidados cuidados. no home office. O home office é fantástico. Eu não sou contra. Eu acho que hoje, inclusive, para as empresas com mais de 200 funcionários, que precisam contratar pessoas com deficiência, o home office é fantástico. Porque a pessoa com deficiência não sai do seu ambiente, né? Ele consegue ter todos os cuidados e consegue desenvolver, ainda mais na área digital de vocês aí, o pessoal melhor que tiver qualquer deficiência, a pessoa, né, que tem um laudo do INSS e tal, que precisa trabalhar, você contratar essa pessoa em regime de home office é maravilhoso. Dá uma estrutura para ele. A pessoa está dentro de casa, está com a estrutura que ele precisa, não precisa ir até a empresa. Então é um meio. É um avanço aí para quem... É um avanço. A parte de E deficiência. mesmo as empresas aqui em São Paulo, que definem home office 2, 3 vezes na semana, o cara até vai na empresa, mas ele faz a maioria dos trabalhos home office, nada contra, né? A gente tem muito, o Tribunal de Justiça... O Tribunal de a Justiça, gente os tem juízes já bastante. trabalham de casa, os assessores já trabalham de casa, nada contra, só tendo
Tem que ter essa segurança. Tem que ter essa segurança nas condutas, né? Como vai funcionar esse home office? O que eu espero do meu funcionário home office? E o que mais, por exemplo, a empresa tem que fornecer? Que nem a segurança. Existe a necessidade de fornecer uma segurança? Por exemplo, se alguém invade o apartamento, a casa dessa pessoa, assalta, rouba ali os utensílios, alguma coisa assim. Não. Há responsabilidade da empresa? Depende. Depende? Depende da situação. Se for uma coisa, assaltou por causa de algum produto da empresa. Seria sim. isso? Porque, na verdade, a gente sempre tem que partir do pressuposto do risco empresarial. Entendi. Quando eu decido ser empresário no Brasil, eu assumo risco. o risco. Tá. Eu assumo o risco. Ah, mas ele também é funcionário, mas ele também sabia? Não. Eu assumo o risco. Se houve uma violação da casa desse funcionário, em razão de situações da empresa, maquinário da empresa, aí a gente tem que analisar caso a caso para verificar se houve sim uma situação de dano material. Uma necessidade ali que precisar. Pessoal. Tem que analisar. E deixa eu perguntar, que você falou da questão do autônomo. Você Pois contratar o autônomo, né? Que é diferente do trabalho intermitente. A gente vai no diferente. finalzinho para a gente falar. Como que funciona essa contratação do autônomo? O autônomo é um alienígena dentro da CLT. Tá. Alienígena. Porque o que acontece? Ele diz que você pode contratar um funcionário autônomo exclusivo, desde que esse funcionário siga as normas. Ou seja, você tem um contrato de prestação de serviço com essa pessoa emita notas fiscais. Neste caso, ele não é um empregado. Ele não tinha nem que estar na CLT. Entendi. Mas eles trouxeram com a reforma a figura do autônomo exclusivo, com a intenção de regularizar o PJ. Essa é a grande verdade. Entendi. Então, o autônomo não é um funcionário. O autônomo é um terceiro, um prestador de serviço, que tem um contrato com você, emite notas fiscais para você e ele não tem uma relação de emprego. Então não tem subordinação, não tem mando, Não tem subordinação, não tem habitualidade, não tem onerosidade, é uma coisa esporádica. Faça a hora que eu quero. A hora que eu quero, da forma que eu quero, onde eu quero. Eu só lhe Mas dou. você cobra só o trabalho. Eu só te entrego o que você me contratou. Tá ok. Eu quero que você faça um projeto 3D para aplicação no escritório de arquitetura. Entendi. Tá, é só isso que eu vou te fazer. Não vai ter controle de jornada. Ah, mas eu quero você só para mim. Você é um prestador de serviço exclusivo. Ok, eu tenho hierarquia? Ah, tenho, é meu chefe. Então você é teu chefe, você não é prestador de serviços. Entendi. Se não é prestador de serviço, vínculo de trabalho. Já vínculo de trabalho. É isso daí, pessoal. Você viu que é difícil, parece dar medo, né? O pessoal fala, que nem você falou, assumir o risco do negócio. Dá medo, Tem alguns empresários que falam assim, mas eu como assim assumir o risco do negócio, né? Pelo amor de Deus. Não é assumir o risco, não põe um alerta ali, né? Tipo, don't panic, né? Não, primeira coisa, é calma. que ser empresário no Brasil é difícil, é um risco. Tem que analisar, é bom você sempre procurar É bom pessoas você que saber. possam te instruir. Exatamente. É isso. Exatamente. Sempre estar respaldado. Eu acho no que a falo. prevenção é melhor do que a condenação na Justiça do Trabalho em valores altos. E valorizar. Eu acho que a prevenção é sempre bom. Não é a simples leitura, né? Mais uma vez, ai que clichê, procure sempre um advogado. Mas, poxa, é o teu negócio, é o teu contador, dinheiro. procura o advogado, tem que procurar os profissionais ali que estão na área, né? A gente fala assim, fazer o compliance, né? Fazer Exatamente. na parte de direito, na parte trabalhista, na parte contábil, o que eu vou fazer, na lei de proteção de dados, quem mexe também, com isso é perigoso também. Não isso feio, o é negócio. isso mesmo. Então, Então tem que ser bem trabalhado isso daí. A coisa tem que ser bem trabalhada, tem que ser bem pensada, para que não pareça uma inovação da reforma trabalhista. E não dê medo. Isso é Tanto que hoje a gente fala, né? Antigamente a gente falava, e claro, para o pessoal da área tributária, em planejamento tributário, né? Hoje a gente fala em planejamento trabalhista. Legal. Planejamento trabalhista. O que eu quero da minha empresa? Quanto eu posso perder? Quanto eu posso arriscar? Vale a pena um intermitente? Vale a pena um autônomo? Exatamente. Aí, pessoal, o tempo é curto. Obrigado, viu, Imagina, Roberta? Desculpa o tempinho, Jamais. mas deu para dar uma pincelada. O pessoal gostou aí, eu acho. A gente conversou, espero que o pessoal tenha gostado. É isso aí. Agradeço a presença. Imagina. Se quiser fazer suas considerações. Não, eu só agradeço a presença. O Bruno é meu amigo desde pequeno. Agradeço a confiança dele me chamar aqui no programa dele. E fico à disposição. Não, então, Ele me chama de novo, eu venho. A gente fala Pode sobre ser, outra coisa. vamos falar outras coisas aí. Quando você quiser, estamos aí. Deixa o pessoal mandar as perguntas, a gente monta de novo uma a nova gente pautinha vem, aí. Não tem problema. Isso aí, para mandar aí, pessoal. Vamos lá. Lembrando sempre, curta a nossa página lá no Cachola Digital, entra lá no Instagram, entra lá no Cachola Digital, entra aqui na TV Grande ABC, siga a gente lá nas mídias sociais, Sim. né? E assista a gente sempre lá, ó.
todo dia, toda segunda-feira, às 11 horas, canal 3 da NET aqui de São Caetano, com reprises no canal 48 da TV aberta. Pode seguir a gente, pode assistir a gente lá, vai ser um grande prazer. Um grande abraço, até o próximo Cachó Digital.